supervisão dos dispositivos elétricos, partida de motores com segurança. Aí existe uma norma que rege, que normatiza o acionamento de motores numa instalação industrial. E ela coloca que uma instalação, para que seja segura, ela tem que cumprir alguns papéis. Que a norma coloca é proteger as pessoas e a instalação, quaisquer que sejam os níveis de corrente encontrada na instalação, seja ela corrente de sobrecarga ou corrente de curto-circuito, e que também o armário, a instalação, ela não tenha nenhum dano no caso de sofrer uma corrente de curto-circuito ou uma corrente de sobrecarga. E também tem que ser segura, não oferecendo risco de incêndio. E também reduzir os custos da manutenção. Em caso de um defeito, para recolocar em funcionamento novamente, tem que haver um tempo mínimo para que não influencie na produtividade e também no custo de recolocar novamente esse equipamento, essa instalação em funcionamento. Isso é a norma que diz. Tá? E que também a instalação ela tem que ser segura. A instalação mais simples que nós encontramos numa instalação industrial é a partida direta. Mas o que é a partida direta? Tá? Sendo o modo mais simples de energizar um motor. Ela consiste em colocar o motor, ou seja, conectar o motor diretamente na rede. Nesse momento de colocar o motor diretamente na rede em funcionamento, tá? O motor comporta-se como um transformador e que o secundário, constituído pelo rotor de gaiola de esquilo, em que as características do rotor de gaiola de esquilo é de baixa resistência, ele comporta-se como um curto-circuito. Nesse momento de comportar como se fosse como um curto-circuito, a corrente induzida no rotor é elevada, tá? Sendo essa corrente primária elevada, a secundária elevada, e a corrente primária com a secundária sendo proporcionais, o pico de corrente resultante é cerca de 5 a 8 vezes a corrente nominal. Na placa do motor, vem indicado o IP, corrente de partida. Essa corrente de partida depende do tipo de motor, é 5 até chegando a 8 vezes a corrente nominal. Mas o que provoca esse IP na instalação? Provoca queda de tensão. Sendo a queda de tensão pode provocar queima de equipamento. Então a norma ela é bem clara com relação à partida do motor. A partida do motor, o equipamento tem que oferecer segurança. E a norma diz que essa partida direta, tá, do motor, os equipamentos que são instalados na partida direta, ela tem que ter esses requisitos. Primeiro, desconexão, seccionamento, proteção contra curto-circuito, controle, proteção contra sobrecarga. Tá? Então tem que ter esses requisitos, os equipamentos colocados na instalação, no acionamento do motor. O que é desconexão? A desconexão ela tem o papel, o dispositivo de desconexão, ele tem que ter o papel de isolar o circuito elétrico da instalação da rede elétrica, tá? Permitindo uma manutenção segura. Seccionamento, o que tem o papel do seccionamento? Interromper a alimentação, liga o circuito com carga, tá? E o dispositivo de proteção contra curto-circuito, proteção contra danos da corrente de curto-circuito. Aí tem os dispositivos que cumprem esse papel. No caso, são os fusíveis e os relés eletromagnéticos. Protege contra danos da corrente de curto-circuito. E o controle, dispositivo de controle, partida e parada do motor. É o dispositivo que liga e desliga o motor. No caso aí nós temos os contatores. E o dispositivo de proteção contra sobrecarga. Proteção contra sobrecarga,
contra os efeitos da corrente de sobrecarga. Aí nós temos os relés térmicos e termistores. Esses são os dispositivos que oferecem esse papel, tá, que a norma exige dos dispositivos para partida do motor, acionamento do motor com segurança. 4 desses aqui são segurança, no caso, proteção, desconexão, seccionamento, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga. O contator, que é a chave magnética, ela é o controle do motor. Então nós temos 4 itens desses aqui, que é proteção, tanto para as pessoas, para o operador, como também para a instalação. Existem alguns dispositivos que não cumprem esses 4 requisitos de proteção, que é desconexão, seccionamento, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga. Se ele não cumpre esses 4 papéis aqui de proteção, tá, eu vou ter que colocar um outro para suprir esse papel que ele não cumpre. Aí nós iremos ver, tá, os dispositivos que vai cumprir as 4 proteção e também a parte de controle. Tá? Aí nós temos a simbologia da desconexão, simbologia do seccionamento, simbologia contra curto-circuito e a proteção contra sobrecarga e a parte de controle. Nós temos aí esses dispositivos. Aqui nós temos a desconexão. O que é desconexão? Ele isola o circuito elétrico da rede. Aí nós temos o seccionamento, tá? A simbologia do seccionamento. Qual que é o papel do seccionamento? Interrompe a alimentação com carga. E a proteção contra curto-circuito, que é essa simbologia aqui, ela protege, tá, contra danos da corrente de curto-circuito, que é corrente elevada na instalação. E aí nós temos a proteção contra sobrecarga, o símbolo, tá, de proteção contra sobrecarga. Proteção contra os efeitos da corrente de sobrecarga. E aí nós temos o símbolo também da parte de controle, que no caso aqui é o símbolo do contator. Aí nós temos partida direta, partida suave e variação de velocidade. São os métodos de partida do motor. Aí nós temos, eu posso ter a partida direta, a partida suave e a variação de velocidade. Todos esses métodos de partida, ele tem que cumprir todos esses papéis aqui, ó. Esses itens, que é desconexão, seccionamento, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga e controle. Tanto a partida direta como a partida suave e também a variação de velocidade. O que é desconexão? Isolar o circuito elétrico da rede. O que é seccionamento? Interromper a alimentação com carga. Tá? E proteção contra curto-circuito é proteção contra danos da corrente de curto-circuito. E proteção contra sobrecarga, proteção contra os efeitos da corrente de sobrecarga e a parte de controle. Todos esses métodos, ele tem que cumprir todos esses requisitos que a norma exige. Aí nós temos, para cumprir os papéis, tá, que a norma exige, que é desconexão, seccionamento, controle, proteção magnética e proteção térmica, eu tenho aqui o primeiro tipo de coordenação, ou seja, de acionamento, tá, que os fabricantes ele disponibilizam no mercado. Primeiro tipo, aqui ó, eu tenho um dispositivo que ele oferece proteção contra, ele oferece desconexão, oferece seccionamento e oferece proteção contra sobrecarga e proteção contra curto-circuito, que nós vimos no slide anterior, os símbolos, proteção contra sobrecarga, tá? Aqui no caso aqui, ó, tá? Esse símbolo aqui é a proteção contra sobrecarga, esse símbolo aqui é a proteção de curto-circuito e aqui nós temos o seccionamento e também a desconexão. Desconexão, isolar o circuito da rede e o seccionamento interrompe a alimentação
da instalação com carga. Então, esse dispositivo aqui, num só, eu tenho as 4 proteções, tá? Que é desconexão, seccionamento e também proteção magnética, proteção contra curto-circuito, e proteção térmica, que é a proteção contra sobrecarga. As 4 num único dispositivo. É a minha coordenação, a minha instalação tipo 1. Eu tenho num dispositivo os 4 requisitos de proteção. E aqui eu tenho o requisito de controle, que no caso aqui é o contator. Então, qual que é o dispositivo que oferece as 4 proteções? É o relé, o disjuntor motor. Então, eu tenho aí a coordenação tipo 1. Coordenação tipo 1 que os fabricantes disponibilizam no mercado. Essa instalação tipo 1, ela tem que ser sem perigo à vida das pessoas e à propriedade, ou seja, não pode oferecer risco às pessoas. Tem que haver proteção das pessoas e também da instalação. Os dispositivos podem ser danificados após o curto-circuito. No caso aí, se houver um curto-circuito, pode haver um dano ao disjuntor motor. Aí eu vou ter que trocar rapidamente, tá, esse disjuntor motor e recolocar a instalação em funcionamento. O segundo tipo de instalação é a coordenação tipo 2. Coordenação tipo 2, eu tenho no dispositivo 3 proteções. Quais são essas proteções? É a desconexão, o seccionamento e a proteção magnética, que é a proteção contra curto-circuito. Então eu tenho aqui, ó, nessa instalação, nesse dispositivo, aliás, eu tenho desconexão, aí eu tenho seccionamento, e eu tenho também a proteção magnética. Num único dispositivo eu só tenho as 3 proteções, que é desconexão, isolar o circuito da rede, o seccionamento, interromper a alimentação, e a proteção magnética, que é a proteção contra danos da corrente de curto-circuito. Aí eu tenho um disjuntor que faz esses 3 papéis de proteção. Agora, eu tenho outra anormalidade na instalação, que é a corrente de sobrecarga. Quem que vai fazer a proteção de sobrecarga? A proteção de sobrecarga, tá? Quem vai fazer é aqui o relé térmico. O relé térmico, ele vai fazer a proteção térmica, que é a proteção contra efeito da corrente de sobrecarga, tá? E a parte de controle é feito pelo contactor, ou contator. Aí eu tenho o contator. Então eu tenho num dispositivo fazendo 3 proteção, que é desconexão, seccionamento e proteção magnética. Aí eu tenho o dispositivo que vai fazer a parte de controle e outro dispositivo que vai fazer a proteção contra sobrecarga, ou proteção térmica, que é a proteção contra os efeitos da corrente de sobrecarga. No nosso caso, no nosso curso, nós iremos abordar, fazer as instalações, todas as tarefas nossas, as montagens que nós iremos fazer, desenvolver, vai ser em cima da coordenação tipo 1, sem perigo à vida das pessoas e à propriedade, que também o primeiro, o tipo 1 também faz, né? A proteção das pessoas e também da instalação. Permanecer com as funções para a próxima partida. No caso aí, se houver um defeito ou danificar, tá, eu vou ter que trocar esse dispositivo e recolocar em funcionamento, colocar em funcionamento, tá, e com as mesmas funções para uma próxima partida. Tá? Os contatos podem colar-se, ou seja, soldar parcialmente. No caso aí, soldar, no caso o contactor, tá? Pode haver uma solda, uma colagem dos contatos do contactor. No caso disso aí, eu vou trocar esse dispositivo e recolocar em funcionamento. Coordenação tipo 3, ou proteção total, integral. No caso aí, eu tenho um único dispositivo que ele vai fazer o papel
tá, de desconexão, desconectar o circuito, isolar o circuito da rede elétrica. Ele vai fazer o papel de seccionamento, interromper a alimentação, no caso, com carga, e também ele vai fazer o papel de proteção magnética, que é a proteção contra danos da corrente de curto-circuito, e também ele vai fazer a proteção térmica, que é a proteção contra os efeitos da corrente de sobrecarga. Onde está, e também ele vai fazer o papel de controle. Onde está toda essa proteção? Aqui eu tenho, tá, a parte de proteção, vamos colocar aqui a proteção contra proteção magnética, tá? Aqui é a proteção magnética. O que é a proteção magnética? É a proteção contra curto-circuito. Aqui é a proteção térmica, que é a proteção contra os efeitos da corrente de sobrecarga. Proteção, aqui é a proteção térmica. Tá? Aqui é a corrente também, corrente de curto-circuito. Tá? Aqui eu tenho, tá, o dispositivo de... Aqui eu tenho dispositivo de controle. Aqui é a parte de controle. E aqui eu tenho a parte de desconexão e seccionamento. Tá? Então, no único dispositivo, ele cumpre os 4 papéis de proteção, que é desconexão, seccionamento, proteção magnética e proteção térmica. E também faz o papel de controle. Tá? Então, os fabricantes procuram colocar no único dispositivo todos os requisitos que a norma exige para o acionamento do motor na instalação, uma instalação segura. Tá? Aqui nós temos, tá, quais os requisitos que essa instalação ela proporciona para a instalação. Sem perigo à vida das pessoas, a proteção das pessoas, no caso do operador, e também proteção da instalação. Permanece com as funções para a próxima partida e sem perigo dos contatos colar-se ou soldar. Tá? Então aí nós temos os 3 tipos de coordenação, de instalação para acionamento do motor com segurança. Tá? Isso aí todos os fabricantes, eles colocam esses requisitos numa instalação e os seus dispositivos estão propostos para que a instalação ela seja segura.